Querido Espírito Santo, que nessa noite, Senhor, a Tua palavra possa encontrar lugar nos nossos corações. Fala conosco, Deus. Queremos ouvir a Tua voz e aprender dos Teus caminhos. Que eu possa falar e que Tu possa ensiná-los a respeito das Tuas verdades. Em Cristo Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Quero mandar um abraço aqui pela internet para o Chico e para a Carla, para o Caio e para o João, que estão nos assistindo lá em Portugal. Beijão para vocês. Deus abençoe. Um abraço para vocês lá. Quem sabe vai nascer uma igreja também lá em Portugal, né, irmão? Aí fica mais fácil, que hora pois falar português lá em Portugal fica muito melhor. Mas vamos lá. Mateus capítulo 1. Queridos, eu vou ser breve nessa noite, mas eu quero o máximo da sua atenção. Queria que você não se levantasse, que você se concentrasse aqui o máximo possível, me ajudasse com as crianças, porque eu quero te ensinar algo nessa noite que vai te ajudar muito na sua caminhada. Eu estava meditando na palavra esses dias atrás, e quando eu me deparei com esse texto aqui, o Senhor me chamou muita atenção, porque o que nós vemos aqui, o que nós aprendemos aqui, irmãos, é a respeito do propósito de Deus em fazer com que a palavra dele seja conservada dentro da nossa vida e dentro da nossa casa. Mateus capítulo 1, no versículo 18, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado com ele, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Olhe para mim, segura aí só um minutinho. Quando a gente olha para esse texto aqui, e você conhece a história, você conhece tudo que já está aqui, é diferente você olhar para esse texto. Agora eu quero que você olhe, e que você pense, e que você tente se colocar um pouquinho que seja no lugar desse homem chamado José. Nunca na história da humanidade tinha acontecido isso aqui. O rapaz, ele havia se casado com Maria. Naquela época havia sim um intervalo entre se casar e desposar, ter a primeira relação sexual. Nesse intervalo de tempo, Maria chega para ele e dá a notícia: José, eu estou grávida do Espírito Santo. É fácil a gente ler a história aqui, mas quando José ouviu essa notícia, irmãos, não foi fácil para ele. Nunca na história da humanidade tinha se ouvido falar a respeito disso. No português nosso, ou na nossa cultura, o que aconteceu na cabeça de José? O que José pensou? Ela é minha mulher, eu não deitei com ela, essa mulher pôs um galho na minha cabeça. É ou não é, irmãos? É ou não é? Tanto é que olha o que diz aqui o texto: mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. A palavra infamar significa tornar infame,
desonrar. Ou seja, José não quis desonrar Maria. José não quis defamar Maria. Ele pensou em deixá-la secretamente. Ou seja, eu não consigo administrar isso dentro de mim. Outro cara deitou com essa mulher. Não é possível, na história da humanidade nunca aconteceu isso, o Espírito Santo engravidar alguém. E ele então pensa em deixá-la secretamente. Mas José, irmãos, era um homem de Deus. O texto fala: mas José, seu esposo, sendo justo. Essa palavra justo significa temente a Deus. E aqui começa um processo, e é aqui que eu quero te ajudar, porque aqui começa um processo do agir e do falar de Deus na vida de José. E você vai ver ao longo de 2, 3 capítulos que por 4 vezes Deus fala com José por meio de sonhos. Porque naquela época eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles. Naquela época Deus falava de algumas formas com as pessoas. Ou Deus falava com um profeta, ou Deus falava com a aparição de um anjo, como foi o caso de Maria. Maria não foi em sonho, mas com José foi um sonho. Mas hoje Deus continua falando conosco da mesma forma, através do seu Espírito que habita em nós. Eu creio que Deus usa profetas, eu creio que Deus pode usar um anjo, eu creio que Deus pode usar um sonho para falar conosco. Mas a maneira mais comum hoje é Deus falar ao seu coração por meio do Espírito Santo. E por 4 vezes Deus fala com José. E o intuito do Senhor, o intuito de Deus foi fazer com que o menino chamado Jesus, que estava sendo gerado, que iria nascer, que iria crescer, que iria cumprir o seu ministério, esse menino fosse guardado. Jesus simboliza, representa o quê? A palavra, o verbo. O que Deus mais quer quando Ele fala conosco, querido, é fazer com que a palavra seja guardada dentro do nosso coração. A Bíblia diz assim, que de tudo que você tiver que guardar, guarde o teu coração. Guardei, Davi disse assim, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E aqui começa o processo, versículo 20: enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Olhe para mim. Primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, José estava numa situação muito difícil aqui. Uma situação que aos olhos humanos não tinha explicação. Uma situação que aos olhos humanos não era normal aquilo. José simplesmente ele teve que crer, José teve que acreditar, irmãos. Há momentos na nossa vida, há circunstâncias na nossa vida, deixa eu dizer uma coisa para você, por favor me ouça, que você não vai conseguir compreender com a sua mente aquilo. Você não vai conseguir entender o porquê de determinadas coisas. Você não vai conseguir entender o porquê Deus está te conduzindo, porque Deus está te falando aquilo para você.
Por que Deus está te conduzindo para esse lugar? Ou Deus está produzindo essa circunstância, essa mudança na sua vida? Talvez você não vai conseguir entender agora. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você. O Senhor, a palavra dEle para nós nessa noite é: não temas receber, porque a obra que eu estou fazendo é do Espírito. Não tema, não tenha medo, querido, não tenha medo. José decidiu abandonar Maria, secretamente, sem fazer barulho, sem ir lá reclamar com a família. Essa mulher me traiu, eu me casei com ela, não me deitei com ela, e essa mulher apareceu grávida. Ele podia, como um homem carnal, fazer o maior escândalo, mas ele não quis fazer isso. E enquanto ele ponderava no seu coração, ponderar significa esperar até que a convicção venha no seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos aprender a ponderar muitas coisas na nossa vida, irmão. Você precisa aprender a ter paciência. Você precisa aprender a esperar. Você precisa aprender a confiar. Você precisa aprender a depositar nas mãos de Deus essa circunstância e esperar uma palavra de Deus para você, até que aquela verdade se torne clara dentro de você. Por mais que ele decidiu, ele também ponderou. A decisão fala do homem natural, o ponderar fala do homem espiritual. Muitas vezes a sua alma vai decidir, mas o seu espírito vai tentar fazer você ponderar. O ser humano José falou assim: eu vou largar dessa mulher. Mas o homem justo, temente a Deus, que estava dentro dele, porque quando o cara decide, ele já podia ter ido lá e largado dela no dia seguinte, mas ele ponderou. Por quê? Porque ele tinha um homem espiritual dentro dele, que o fez pensar, que o fez esperar. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez essa circunstância que você está vivendo, esse momento que você está vivendo, isso que Deus tem falado com você, parece algo impossível de acontecer. Pastor, pois é, nunca tinha acontecido isso na história. Nunca ninguém tinha ficado grávida do Espírito Santo. E depois, nunca mais ninguém ficou. Não foi fácil para José. Eu sei que não é fácil para você. Mas o que Deus estava querendo produzir era uma proteção para aquele menino. Deus, o intuito dele é proteger a palavra dele, que um dia foi semeada e plantada dentro do seu coração. Agora aprenda a ponderar, aprenda a esperar. E acima de tudo, creia na obra que o Espírito Santo está fazendo na sua vida, na sua casa e na sua família, mesmo que você não entenda, mesmo que você não entenda. Vamos lá? Primeiro sonho, Deus fala: José, não tenha medo de receber. Eu te digo nessa noite, filho, filha, não tenha medo de receber a palavra que Deus está plantando, aquilo que Ele está fazendo na sua vida, porque Ele é soberano em todas as coisas. Ele é soberano, irmãos. José volta atrás
recebe Maria, aquele menino nasce. Capítulo 2, vá lá para a sua Bíblia. Versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho. De novo, o segundo sonho agora. Jesus já havia nascido, agora o segundo sonho. E disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Na primeira vez que Deus aparece a José em sonho, Deus fala assim para ele: José, não tenha medo, receber aquilo que é meu, o que é do Espírito. Na segunda vez, quando Deus fala com José de novo em sonho, Deus fala assim para ele: José, pega agora essa palavra, pega um menino e foge. Foge para onde? Foge para o Egito. Porque há homens, há pessoas que estão querendo matar o menino. Deixa eu te falar uma coisa. Aonde nós estamos vivendo hoje, irmão? Aonde nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo na terra prometida ou nós estamos vivendo no Egito? Onde nós estamos vivendo, irmão? No Egito. Esse mundo, diz a palavra, Jesus diz assim: o mundo jaz no maligno. Mas não significa que se nós estamos vivendo no Egito, que nós somos do Egito. Você pode viver no Egito, mas você pode nunca fazer parte dele. Jesus, ele se tornou carne, mas Jesus nunca foi um homem carnal. A palavra de Deus para você nessa noite é: querido, foge. Foge disso que está querendo roubar a palavra na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: não se esqueça mais disso. O diabo você enfrenta com o nome de Jesus. O pecado você foge dele. Enfrente o diabo e fuja do pecado. Não brinque com o pecado. Não brinque com o mal, porque diz respeito à nossa natureza, irmãos. O diabo, enfrente, use o nome de Jesus e ele vai ter que obedecer. Mas foge daquilo que tenta matar a palavra de Deus na sua vida. O que hoje tem matado a palavra de Deus em você? O que está tentando roubar a palavra de Deus da sua vida hoje? Jesus era o verbo, é o verbo. O verbo é a palavra. O propósito de Deus era conservar a vida do menino, era conservar a palavra. O que está tentando matar a palavra na sua vida hoje? O que está tentando matar a palavra? É a ganância pelo dinheiro? É um relacionamento errado? É um sexo ilícito? É a pornografia? É um vício? É a mentira? É o engano? É a maledicência? É a fofoca? É a maldade? É a mágoa? É o rancor? É a tristeza? É a depressão? O que está tentando roubar e matar, melhor dizendo, a palavra dentro de você, querido? A palavra de Deus para nós hoje é: foge, filho, foge, foge. Deus, Ele por si só,
se Maria deixasse Jesus lá naquela manjedoura e fosse embora, Deus por si só poderia protegê-lo. Quando pegaram a arca da aliança, os filisteus pegaram a arca da aliança, que era um objeto, e levaram lá para a casa do Deus deles, para a casa de Dagon. Tinha a estátua de Dagon assim, puseram a arca aqui. No outro dia o pessoal veio adorar Dagon. Dagon estava com a cara caída no chão. Pegaram a estátua, colocaram a estátua de pé de novo. No outro dia chegaram, a estátua estava caída de novo. Pegaram a estátua, puseram a estátua de pé. Depois chegaram, a estátua estava com a cabeça e com os pés cortados. Deus por si próprio pode proteger a sua palavra. Deus não precisa de ninguém para fazer a obra dele, irmãos, se Ele quiser. Mas Ele decidiu confiar determinadas coisas. Pela sua graça e pela sua infinita misericórdia, Ele decidiu confiar a cada um de nós determinadas coisas. A proteção daquele menino, irmãos, passou pelas mãos de José e pelas mãos de Maria, e de uma forma especial, porque Maria gerou. Se fala muito pouco de José, né? Mas, irmão, José foi um homem de Deus, porque se aquele homem não tivesse ouvido a voz de Deus, a gente não sabe o que teria acontecido com aquele menino. Mas foge daquilo que está tentando matar a palavra na sua vida. Sabe por quê? Porque talvez hoje essa fuga, preste atenção, olhe para mim, essa fuga vai te custar alguma coisa. Quando você decide obedecer a palavra de Deus, irmãos, o negócio não é fácil. Há um preço a pagar. Há um preço. A obediência tem um preço. Você servir a Deus, você ser temente a Deus, significa você conseguir e arrumar um monte de inimigo para você. Viver sem entrar no sistema desse mundo corrupto vai implicar, muitas vezes, em prejuízo financeiro para você. Há um preço a pagar. Quando você obedece a palavra de Deus, irmãos, você paga um preço. Não é fácil viver honestamente nesse mundo. E você olhar ao seu redor e ver o ímpio prosperando, e ver o ímpio crescendo, e ver o ímpio ganhando dinheiro. Por isso que o salmista diz assim: não olhe para a riqueza do que está ao seu lado, não olhe para a riqueza do ímpio, porque ele é como a palha. Não é fácil. Há um preço a pagar. Muitas vezes financeiro, muitas vezes familiar. Talvez por causa dessa palavra, irmãos, a sua família vai te rejeitar. Por causa dessa palavra, os seus amigos vão te deixar. As pessoas vão te abandonar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa a palavra te dizer. Capítulo 2, versículo 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José. De novo, irmão, de novo um sonho. O terceiro sonho agora. E disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino, sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Vai chegar um momento, querido, mesmo que lá na segunda etapa você tenha pagado um preço, mas o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida, e vai chegar a hora que Deus vai dizer: filho, você viveu lá no Egito, você foi fiel lá, você guardou minha palavra, agora vem para cá, chegou a hora,
pode voltar para a terra de Israel, pode voltar para a tua casa, pode voltar para a tua terra, e você vai desfrutar do pão, do leite e do mel. Volta, volta, volta para casa. Você foi fiel lá no Egito. Você não se contaminou no Egito. Irmãos, o tempo aqui não foi muito curto. Foi um tempo considerável. Se passaram alguns anos aqui, onde José teve que viver e teve que trabalhar lá no Egito. Mas ele nunca se tornou um egípcio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é errado você viver aí fora, você ter as coisas. O errado é você deixar as coisas terem você. Isso é errado. Nós podemos viver no Egito, e nós também podemos não ser egípcios. Não se deixe moldar por esse mundo. Guarde a palavra de Deus que está no seu coração, porque ainda tem um propósito final, mais do que te trazer para a terra prometida. Tem um quarto sonho. Versículo 21. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Arquelau era filho de Herodes. Herodes era aquele que sempre tentou matar a palavra de Deus. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que a gente nunca pode descansar com a nossa carne. A hora que você pensa que essa área morreu na sua vida, em nome de Jesus, continue tomando cuidado. Porque o Herodes sempre vai deixar o seu Arquelau. Nunca dê por vencido e baixe a guarda em determinadas áreas onde você lutou muito para ter uma vitória naquela área. Continue vigiando, continue tomando cuidado, continue sendo precavido, porque os Arquelaus da vida continuam aí. E Arquelau fala do segmento da carne, mundano, da sequência maldosa da herança de Herodes. Quando José viu que Herodes tinha deixado um filho, ele temeu no coração. Ele não folgou não, irmãos. O tempo todo José estava com os olhos voltados para aquele menino. Querido, por favor, em nome de Jesus, o tempo todo deixe os seus olhos voltados para essa palavra. Não tire os teus olhos dessa palavra. Não tire o teu coração dessa palavra. Não tire o teu casamento. Não tire a tua família. Não tire os teus filhos. Não tire a tua vida dessa palavra. Versículo 22. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, o quarto sonho de José aqui, irmãos, em 2 capítulos, 4 sonhos, foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Propósito final, propósito principal,
é que a palavra, que as promessas dele sejam cumpridas na nossa vida. Isso é o mais importante de Deus. O Espírito Santo vai falar com você. Ouça o Espírito Santo. Ele pode falar por um sonho, ele pode falar por meio de um anjo, ele pode falar por meio de um profeta aqui nesse lugar ou em outro lugar, mas ele quer falar também dentro do seu coração. Guarda o seu coração, porque o propósito de Deus é fazer com que as promessas dele se cumpram na sua vida. O menino nasce, vai lá para o Egito, depois volta para a terra de Israel, mas ali não era o fim, o final era lá em Nazaré, porque a palavra ia se cumprir em Nazaré, porque ele seria chamado Nazareno. Talvez hoje você nasceu aqui, você está sendo conduzido aqui, Deus tem te conduzido aqui nessa circunstância, tem te levado, mas Deus está te conduzindo, querido, para o propósito central da vontade dele na sua vida. Por isso que a Bíblia diz que o coração do homem pode fazer o quê? Planos, mas a resposta vem de quem? Vem do Senhor. Vamos ficar em pé. Não tenha medo de receber o que Deus tem falado com você. Talvez hoje tenha sido um pouco difícil você entender. Eu fico imaginando, irmãos, eu gosto muito de me colocar, quando eu estou lendo um texto, eu gosto muito de me colocar no lugar daquele personagem. E eu confesso para vocês que eu me coloquei no lugar de José. E não é fácil, irmãos, para um homem conceber isso na cabeça dele. Essa mulher me pôs um chifre. Essa mulher me traiu. Era o homem natural dele dizendo isso. Mas dentro dele havia um homem temente a Deus. E esse homem temente a Deus fez com que ele ponderasse. Seja uma pessoa ponderada, querido. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, e peca quem é precipitado. Muitas pessoas tomam decisões sem ponderar. Não tome nenhuma decisão na sua vida importante sem ponderar. Tem gente que casou sem ponderar. Tem gente que se uniu a alguém sem ponderar. Tem gente que começou um negócio sem ponderar. Tem gente que saiu de um emprego sem ponderar. Tem gente que começou uma construção de uma torre sem ponderar. Ponderar significa esperar a voz de Deus no seu coração. Confie em Deus, querido. Mesmo que hoje pareça difícil, confie nele. Amém? Feche os seus olhos. O que tem tentado roubar a palavra na sua vida hoje, querido? O que tem tentado roubar a promessa da sua vida? O que
tem tentado roubar hoje no seu coração, querido? Deus está te dizendo nessa noite: filho, confie. Filha, confie. O Senhor está te dizendo: filho, filha, foge. Porque vai chegar o tempo que eu vou dizer para você: volta. E vai chegar o tempo que eu vou dizer para você: chegou a hora da minha palavra se cumprir na sua vida. Ele passou por Belém, ele passou pelo Egito, tudo fez parte, mas a promessa se cumpriu, a palavra se cumpriu em Nazaré. Belém estava no trajeto, havia profecias que era Belém, havia profecias que ele seria levado pelo Egito, mas o propósito é que ele fosse chamado de Nazareno, e ele precisava ir para Nazaré, e ele foi alertado. José foi alertado divinamente pelo Senhor através de um sonho. Deixa o Senhor falar com você nesses dias. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração a palavra dele, para que o propósito dele possa se cumprir na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, querido, coloca a mão no seu coração. Eu não sei hoje o que tem tentado roubar a palavra de você. Eu não sei o que tem tentado roubar a palavra do seu coração, da sua vida. O propósito do diabo é roubar a palavra do seu coração, querido. O Senhor manda te dizer nessa noite: filho, filha, foge, 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 confia em mim e fuja, porque eu quero conservar a minha palavra na sua vida, e eu quero fazer cumprir o meu propósito no seu coração, diz o Senhor. Rialabá cantorou, chobe andarava cheio. Começa a falar com Deus, fala: Senhor, eu não quero mais ser preso por isso na minha vida. Eu não quero mais ser preso por essa circunstância. Riandalava cheio cantou. Cantorou, choviou, torou, reandará. Rialabá, cantorou, show. Abra sua boca, querido, abra sua boca. Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso fazer isso por você.
confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Levante a sua mão para o alto. Diga assim comigo: Pai, nessa noite eu decido confiar, eu decido acreditar na Tua palavra, porque eu sei que Tu tens o melhor para a minha vida. Eu confio em Ti, Senhor. Aleluia! Dê um aplauso ao Senhor. Ei! Eu confio